Queria ver esse ponto com você. A gente viu no dia de ontem a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, escolhendo um relator que participou de atos pró-Bolsonaro para ser o relator do pedido de anistia desses vândalos criminosos do 8 de janeiro. O deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, vai ser o relator do pedido de anistia. Pela pauta da Câmara que a gente está falando, não se pode duvidar que esse projeto vai avançar. E aí hoje o ministro Alexandre de Moraes vem com a prisão desses foragidos. Uma resposta do Supremo, eu vejo assim, você. Exatamente. Esse jogo de xadrez constante, né? O Supremo faz alguma coisa, a Arthur Lira reage de uma outra forma. Aí tem essa outra decisão também esdrúxula. Poderia perfeitamente ser dos mesmos criadores do grupo de trabalho da fake news, mas não é assim, é só o pessoal do cafezinho que faz isso. E aí o Supremo vai reage, Alexandre de Moraes reage. Porque há toda, não sei se você já percebeu, há todo um movimento no Brasil, ele sempre teve esse movimento para ser desqualificado, o Alexandre de Moraes, quando ele estava à frente do TSE. Mas essas pessoas entendem que ele ficou mais fraco. Ele perde um pouco os holofotes, mas quem conhece, quem acompanha Alexandre de Moraes, sabe que ele não tem a menor intenção de ficar longe dos holofotes. E esse processo, toda essa condução de como ele está fazendo o 8 de janeiro, é uma prova disso. Eu acredito que ele vai ser sempre aquele bastião para evitar que isso caia no esquecimento, que, por acaso, numa dessas madrugadas da vida, o Congresso Nacional anistia esse pessoal, o que seria, de fato, algo que... Hoje eu estou, de novo, faltando palavras, porque assim, eu não consigo imaginar uma justificativa para aquelas pessoas serem anistiadas. Não consigo imaginar. Eu acho que é um total, sabe assim, é uma distopia total no Brasil, se isso acontecer. Eu espero muito que não aconteça e que cada um, na medida do crime que cometeu, possa, de fato, ser penalizado, responder e pagar. E se ficar entendido que não cometeu crime, que não efetivamente que não pague. Tem o direito de defesa, tem o devido processo legal, mas anistiar, ali, Marta, estavam pessoas organizadas, determinadas a atacar, a sabotar a democracia do país. Não eram coitadinhos. Pois é, Ananias, indo nessa linha do que a Cíntia está falando, é mais impressionante até a forma como essas pessoas são tratadas quando elas estão em liberdade. Elas com tornozeleira eletrônica estão tentando fugir do país, mas não tira a tornozeleira. Não tira a tornozeleira e elas não são tratadas da mesma forma como outro criminoso é tratado, como alguém que faz um roubo. Elas não são hostilizadas dessa mesma maneira. A gente não vê as pessoas perseguindo os bolsonaristas que tentaram invadir, que invadiram a sede dos três poderes. Então, a sociedade como um todo, ela colabora para que coisas desse tipo aconteçam, para que os parlamentares eles tenham ali a moral, o poder de tomar uma decisão como essa. Se eles não tivessem o respaldo da sociedade, eu acho que eles não teriam tanta coragem de de tomar medidas como essa, mas nós mesmos isentamos eles da culpa, deixamos passar, tratamos eles como se eles tivessem cometido um crime menos grave, o que na minha visão não foi um crime gravíssimo, mas eles estão lá, estão viajando, estão fugindo do país. Inclusive, uma vez aqui no Ciência Política eu trouxe um caso de uma moça que ela usava tornozeleira eletrônica, a tornozeleira tinha dado um problema e ela não tinha ido atrás de consertar, estava tentando fugir do país e aí ela foi pega. É uma mulher que tinha participado dos atos do 8 de janeiro e que, inclusive, foi defendida nas redes sociais por uma parlamentar, pela Júlia Zanata. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso, porque nem nós mesmos, nem a própria sociedade está preparada para lidar com gente desse tipo, porque não classifica esse tipo de pessoa como o criminoso que ela é.
Tá aí. Olha, a gente vai mudar de assunto agora e vamos continuar no Supremo Tribunal Federal, porque a Cíntia traz para a gente uma liberação para que parentescos, parentes, chefiem poderes, Cíntia. Isso é em ano eleitoral, e eu vou, depois que a gente rodar, porque a gente fez um resuminho aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que basicamente diz o seguinte, para resumir, é possível, sem nenhum problema, o Supremo diz que não vê impedimento legal nisso, de um prefeito e o filho presidente da Câmara. Aí olha que maravilha, né? Aí são 4 anos de maravilha, assim, de céu de brigadeiro. A Câmara que tem como missão fiscalizar a prefeitura. Mas o Supremo entende que não é possível impedir que isso aconteça. Essa decisão foi ontem e ela reforça uma situação que vai acontecer aqui no Piauí. Depois eu vou explicar. Vamos ver. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela pontuou que a interpretação pretendida pelo partido amplia o sentido da norma constitucional e acarreta mais uma restrição a direitos políticos fundamentais dos eleitores e dos detentores de mandatos eletivos. A relatora também destacou que se o Supremo desse interpretação do jeito que o PSB quer, estaria violando a independência do Legislativo, que tem a competência para definir as hipóteses de inelegibilidade. Por isso, negou o pedido feito pelo partido. Na minha compreensão, mais que atuar como legislador, o que se pleiteia é que avance o judiciário como poder constituinte, limitando direitos fundamentais de eventuais candidatos a cargos eletivos descritos, estabelecendo novo caso de inelegibilidade reflexa, e infringindo a independência do Poder Legislativo em descompasso com o princípio da separação de poderes. O ministro Flávio Dino foi o próximo a votar. Ele divergiu da relatora por entender que o STF deve explicitar regras de impedimento para vedar a chefia simultânea de parentes no Executivo e no Legislativo, e, com isso, proteger o princípio da independência dos poderes. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau por adoção, aqui eu estou repetindo 14, parágrafo 7º, do chefe do Poder Executivo, ficam impedidos de ocupar o cargo de chefe do Poder Legislativo do mesmo ente federativo, em respeito ao princípio da separação de poderes. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin acompanharam o voto da relatora. Não se pode, todavia, como pretende o autor desta ação, transformar a possibilidade excepcional de incursão nesta seara como regra geral. Eu entendo que haveria, sim, uma vulneração substancial dessa independência que deve haver. Ministro André Mendonça, que acompanhou o ministro Flávio Dino na divergência, mas foram votos vencidos. Então, é isso. Eles entendem o seguinte, que essa é uma situação excepcional, você viu ali no voto do Zanin, e que o Supremo não poderia fazer isso, porque isso cabe ao Legislativo. Sim. Ponto. O que acontece? Quem vai ter que fazer isso, quem vai ter que pensar sobre isso, é o eleitor, na hora de votar, e depois, num segundo momento, em relação aos outros poderes, né, no caso do Legislativo, por exemplo, quem tem que pensar nisso são os partidos de oposição, de impedirem que isso aconteça. Porque uma situação como essa que eu citei, o pai prefeito, o filho presidente da Câmara, ou o inverso, o filho prefeito, o pai presidente, ou a esposa presidente da Câmara e o pai prefeito, isso é muito ruim para a democracia, é ruim para a cidade, é ruim para os partidos políticos. Eu diria que é ruim até para o prefeito, porque o prefeito, todo gestor precisa ser instigado a fazer um bom trabalho e fazer corretamente e usar corretamente os recursos públicos. Aí eu lembro a vocês que eu até já trouxe esse caso aqui, que nós teremos, a partir do ano que vem, o presidente do Tribunal de Contas. Não é um poder, né? O Ministério Público não é um poder, mas se a gente pode trazer um pouquinho para essa situação, será o Kleber Eulálio. O conselheiro Kleber Eulálio já me disse
que a intenção dele é, de fato, assumir a presidência. Porque tem aí uma controvérsia, né? Que ele não assumiria, é a vez dele, mas ele não assumiria porque o filho dele vai ser presidente da Assembleia Legislativa, o Severo Eulálio. E ele disse que não, que, olha, da outra vez, né, quando houve aquela confusão do negócio do biênio, Sim. que foi o Franzel no primeiro biênio, segundo o Severo Eulálio, ele disse, olha, da outra vez eu abri mão, mas desta vez não há impedimento legal e eu considero que não vejo nenhum problema. Então, de certa forma, meio atravessado, a gente pode dizer que o Supremo deu também esse aval ético para que Kleber Eulálio seja presidente do Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador e um órgão importante de fiscalização, embora, repito, não é poder e, portanto, não é alcançado por essa decisão do Supremo, mas a gente pode trazer isso para a nossa casa, para o nosso quintal aqui do Piauí, lembrando que nós teremos já uma situação como essa. Uma coincidência, né, do presidente da Assembleia ser filho do presidente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar da Assembleia. Você explicou bem, não é poder, mas por semelhança a gente vai ter essa relação que o STF já respaldou. Agora, eu acredito, Ananias, que essa decisão do Supremo vai animar agora, já em 2024, muitos prefeitos e prefeitas serão eleitas a tentar colocar pessoas parentes na presidência da Câmara. Placar o filho vereador. Olha aí, Marta. Tem um município que a chapa é esposa e marido, aqui no Piauí. Prefeito e vice, né? Isso, Prefeito os dois. e vice. Não, aí no caso é o mesmo poder, né? Não tem problema. Não Mas tem, vai ter prefeito lançando filho candidato a vereador. Vai ter. Vai ter, sim. O Jová, né? Jová é vice-prefeito e lançou o filho. Filho, vereador, exatamente. Né?